Aqui, todas as semanas, reunimos dois políticos para reagirem aos fatos de destaque do poder num debate plural em formato dinâmico. O quadro recebe hoje uma dupla de deputados, um do PT, outro do Partido Novo. Para começar, um rápido perfil do deputado Paulo Ganimi, do Novo. Deputado federal de primeiro mandato pelo Novo do Rio de Janeiro, Paulo Ganimi é líder do partido na Câmara e integrante do Renova BR. Engenheiro, trabalhou na iniciativa privada e defende o liberalismo econômico. Define-se como independente, nem apoio nem oposição ao governo Bolsonaro. Deputado, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Murilo, é um prazer estar aqui com vocês. O nosso outro debatedor é o deputado Nilton Tato, do PT. Em seu segundo mandato como deputado federal pelo estado de São Paulo, Nilton Tato, do PT, se define como militante socioambiental. Diz que sua luta é por um Brasil justo e sustentável. O congressista é apoiador do ex-presidente Lula e opositor ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, deputado, por participar do nosso programa. Obrigado pelo convite, Murilo. Cumprimentar o querido deputado Paulo Ganimi também. Perfeito. A gente começa aqui o Poder Reage com os vídeos da semana, que os nossos debatedores assistirão às cenas de destaque que chamaram a atenção da internet nos últimos dias. Nós mostraremos a reação deles sem cortes e depois abriremos o espaço para comentarem. O nosso primeiro vídeo é da série de reportagens Pandora Papers, investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos sobre finanças internacionais e paraísos fiscais. A apuração baseia-se em um acervo de quase 12 milhões de arquivos de figuras públicas. O Poder 360 participou aí desse esforço de investigação. O primeiro vídeo trata sobre as offshores do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Leak is really Panama Papers on steroids. This is the Pandora Papers, because we think we're opening a box on a lot of things. Eu não fiz nenhuma remessa para a empresa em nenhum momento, desde que cheguei ao governo. Eu não fiz nenhum investimento financeiro em nenhuma empresa, né? Então... Mas eu acredito que é muito importante que esses fatos sejam esclarecidos e acho até que é o desejo do ministro Paulo Guedes também esclarecê-los da melhor forma possível. Deputado Paulo Ganimi, a gente começa com o senhor. Qual que é a sua análise dessa manutenção de offshores por Guedes e por Campos Neto? Olha, a existência de offshore não é nenhum crime. Eu acho que não dá para condená-los de antemão por terem essas offshores. Ainda mais eles tinham isso, pelo que se parece, antes mesmo de assumirem seus mandatos como ministro e presidente do Banco Central. O que não pode acontecer, e aí sim eles têm que esclarecer, mas a gente também não pode condená-los de antemão, é a questão de movimentações ou qualquer outra atividade que eles, durante o cargo, podem ter exercido para se beneficiar em função da função deles no governo ou no Banco Central. Então, acho que esse é o ponto. Não podemos criminalizar aqueles que têm essas offshore. Não é nada ilegal. Você pode até criticar, dizendo que é imoral. Você poderia até dizer que seria um recurso que poderia estar no Brasil, gerando emprego, gerando trabalho. Até concordo, mas não tem nada de ilegal. Deputado Tato, na sua avaliação, Guedes e Campos Neto agiram certo? Não agiram certo. É imoral. O que leva o superministro da Economia e aquele que cuida da moeda brasileira a manter recursos no exterior e adotar uma política econômica com a valorização, uma desvalorização do real, valorização do dólar, da forma como está aí, justamente para poder aumentar o seu patrimônio. Então, isso mostra claramente que é a representação do governo Bolsonaro, em especial na área econômica, em plena pandemia, que está acontecendo maior concentração de renda no mundo todo, e o Brasil é o país que está em primeiro lugar em concentração de renda, justamente por esse tipo de atitude. Então, não é ilegal, mas é totalmente imoral, e aí não dá para admitir que autoridades desse nível mantenham recursos no exterior, né, em cima do sofrimento do povo brasileiro. Antes da gente seguir aqui, eu só queria propor mais 30 segundos de debate para cada um. Os casos do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são diferentes, né? Na sua avaliação, deputado Paulo Ganimi, o caso de Guedes é mais grave que o do presidente do Banco Central? Olha, a gravidade do caso, a gente tem que ver se houve algum ato ilegal. Porque se não houver nada ilegal, não dá para dizer que é mais grave. Eu acho que, inclusive, uma coisa importante que tem que ser falada em relação à fala do deputado Nilton Tato,
em especial o ponto do Paulo Guedes, é que eles tinham esses recursos lá fora antes de assumir o cargo. Então, na verdade, ele se protegeu por conta, inclusive, de outros governos que criaram crises econômicas, e ele não botou esse dinheiro lá fora agora, ao longo do seu governo, o que aí sim eu acho que seria bem pior. Deputado Nilton Tato. Acho que aqui mostra claramente que tipo de autoridade liberal, econômica que a gente tem. Por isso que, inclusive, o Novo apoia a política econômica desse governo. De governo que tem autoridades com essa graduação, mantendo recursos lá fora e adotando uma política econômica para valorizar mais os seus recursos que estão lá fora. É só a gente lembrar que o desemprego continua aumentando, o Brasil continua sendo um grande exportador de commodities, né, com esse valor do dólar, produzindo, né, recorde na agricultura, mas com 20 milhões de pessoas passando fome. Então, mostra claramente, entendeu, que tipo de autoridade é essa que representa claramente este pensamento e este governo, que é o governo Bolsonaro. Ok. Agora a gente muda de assunto, é a vez do segundo vídeo da CPI da Covid, que chegou à sua última semana de depoimentos. O vice-presidente da comissão se irritou com o senador governista Marcos Rogério. Marcos Rogério. Olha isso. Senador, deixa de ser mentiroso, Marcos. Olha isso. Senador, deixa de fazer palhaçada. Olha isso, se isso aqui é um circo, tu é o maior palhaço. Olha isso, Brasil. Faz palhaçada. Olha isso. Olha isso, Brasil. Senador Vai vendo. Vai vendo. Senador Randolfo. Vai vendo, Brasil. Senador Randolfo. Esses são senadores que tomam depoimento. Esses são senadores que constroem narrativas. Deputado Tato, a CPI chega à sua última semana, né, marcada por essas desavenças, também por avaliações difusas entre os governistas e os oposicionistas. Como que o senhor avaliou o andamento da comissão até aqui? Ela já produziu muitos frutos, né? Digo de forma positiva, porque ela revelou o grau de corrupção que tem no todo o governo Bolsonaro, justamente no período em que no Brasil tinha maior índice de contaminações e de mortes, né, pela Covid. Naquele momento, né, estava se receitando remédios, né, que não funcionam, tá? E, ao mesmo tempo, fazendo negociata com as compras das vacinas. Então, evidentemente, que a oposição foi acima para apurar, né, e ir atrás de documentos, como tem provas na própria CPI. E, evidentemente, que a base do governo fez o papel de tentar melar a própria CPI. Tá? Então, esse episódio que nós assistimos aí é uma tentativa da base do governo em fazer com que a CPI não funcione e apure com profundidade as responsabilidades, né, de tudo aquilo que já foi revelado pelos documentos apresentados na CPI. Ok. Deputado Paulo Ganimi, qual que é a análise que o senhor faz desses 5 meses de CPI e dessas desavenças, né, como dessa semana? Murilo, o bom de ser independente é justamente poder olhar uma CPI que quer investigar os fatos ligados à Covid e entender que ela deve existir sim, entender que ela deve acontecer e apurar os fatos, e, ao mesmo tempo, ser crítico à atuação tanto da oposição como também do governo nessa CPI. E o que a gente vê é que, na verdade, a CPI virou quase que uma série de televisão ou uma série, não sei, de humor trágico, não sei o que é, porque é uma vergonha o que está acontecendo nessa CPI. Uma CPI que é para apurar algo importantíssimo para o país, ela, no final, ela vira eu não vou dizer nem circo, porque seria uma ofensa ao circo, que tem um papel importantíssimo na sociedade. E isso é muito ruim, porque perde, inclusive, a credibilidade de algo que deveria estar trazendo fatos e dados. Eu espero ainda ver o relatório final da CPI, mas é muito triste, inclusive, a nomeação inicial dos membros principais da CPI, quando você olha tanto o presidente quanto o relator, pessoas envolvidas em vários escândalos de corrupção, agora tem que apurar escândalos de corrupção. É muito trágico isso. Ok. O terceiro vídeo, deputados, é dos protestos da oposição contra o governo do presidente Jair Bolsonaro no último sábado. Centrais sindicais, movimentos populares, partidos de esquerda foram às ruas e a gente acompanha agora. E manter a atual política econômica é a mesma coisa de tomar cloroquina para a Covid. Nosso país já tem a meta de mais de 266 mil mortes.
Deputado Ghanimi, qual impacto a manifestação do último sábado teve na cena política, na sua avaliação? Acho que muito pequeno, até porque ela foi pequena. A gente vê hoje eu sou contra o Bolsonaro, em especial nas eleições do ano que vem, sou contra o Lula, o Ciro, as opções que estão na mesa hoje como principais possíveis protagonistas da eleição do ano que vem, mas a gente vê que essas manifestações contrárias ao Bolsonaro estão esvaziadas, até porque elas estão divididas. A gente vê que não tem hoje uma liderança política que é capaz de aglutinar. O próprio PT tem aí como principal liderança o ex-presidente, ex-presidiário, nem ele vai para a manifestação. E como é que você quer gerar mobilização se o próprio líder principal, potencial candidato, nem ele tem coragem de ir para a rua, justamente porque está enfraquecida, está esvaziada. Eu gostaria, sim, que a população brasileira como um todo fosse de forma coesa, principalmente aqueles que são contra PT, contra Lula, contra Bolsonaro, contra Ciro, por uma mobilização até não é nem pelo impeachment, mas sim por uma opção positiva para o Brasil, uma opção serena para o Brasil, que vai governar o Brasil a partir de 2023. É isso que eu quero, não é nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro Gomes. Deputado Tato, como que o senhor avalia essa adesão dos movimentos? O senhor também acha que foram esvaziadas? Não, pelo contrário. Em plena pandemia, tudo aquilo que tem de força viva, de movimentos populares na sociedade brasileira, estão unificados na luta pelo impeachment, pelo fora Bolsonaro. Porque tem clareza que cada dia que ele fica sentado na cadeira de presidente, é mais desemprego, é mais morte, é mais fome. E é importante lembrar que PT sofre um ataque desse tipo de fala, feita agora pelo Ghanimi, desde 2013, 2014, que qualquer instituição, mesmo religiosa, que recebesse o ataque do PT de forma injusta, como foi provado e vem sendo provado agora, né, de forma injusta, não sobraria cinza, não sobraria pó. E hoje, né, quando se faz uma pesquisa, um levantamento de preferência partidária, o PT tem 22%. O que vem na sequência é o MDB, PSDB, com 2%, 3%. Então, mostra a força do presidente Lula, que já, com certeza, vai ganhar as eleições no primeiro turno, porque o povo entendeu que foi enganado em 2018, com toda essa campanha de difamação mentirosa que foi feita para cima do PT e das forças populares desse país. E a população agora começa a tomar as ruas na medida que tem segurança e que tem vacina. O próximo vídeo ainda é sobre esse ato de oposição. O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, que o deputado citou agora, foi alvo de tentativa de agressão ali na saída da manifestação. Durante o protesto, ele já tinha sido vaiado e xingado por manifestantes. Deputado Tato, como que o senhor reage a esses vídeos de tentativa de agressão a Ciro Gomes? Primeiro que eu condeno qualquer forma de violência, né? E o PT é vítima, inclusive, desse ódio que foi propagado, né, pelos liberais, pela extrema-direita, né? Eu falo aqui desde que o presidente Lula assumiu. Aliás, desde a fundação do PT, sempre foi perseguido, né, com essa rede de ódio que se intensificou agora no governo Bolsonaro. Então, o PT é contra isso aí e errou, né, se algum militante da esquerda, que não sei nem de qual partido que pertence, entendeu, fez essa tentativa de agressão com o Ciro Gomes. Mas também foi uma resposta porque o Ciro Gomes, para tentar ganhar espaço e tentar crescer na eleição, tem adotado o mesmo discurso de ódio ao presidente Lula e de ódio ao PT para tentar se tornar a tal da terceira via. Mas acho que a população tem clareza que só há uma via agora daqui para frente, que é a via que vem sendo representada pelo presidente Lula e com certeza vai levar, inclusive, no primeiro turno. Deputado Ghanimi, na sua avaliação, a divisão da esquerda é até mais evidente que a da direita brasileira? Não sei, eu diria que a divisão da esquerda ela é muito centrada entre Lula e Ciro, e é bem forte. Inclusive, a gente vê isso até no Rio, por exemplo, quando PT e PDT disputam politicamente, mas eu acho que a divisão da direita ela é menos beligerante, talvez, mas ela é mais pulverizada.
não são tão claras as lideranças. Eu espero que para esse ano as coisas mudem para que a gente tenha uma opção viável para as urnas, que não seja nenhum desses três. Agora, dizer que o PT é contra a violência, desculpa, mas parece até piada, porque o PT já disse que iria para as ruas com armas, MST já disse que ia para as ruas com arma, com enxada, com tudo isso, para defender o Lula, a Dilma, defende ditaduras violentas e tudo mais. Então, não é nada de surpreendente ver o Ciro Gomes sendo agredido por militantes do PT. É uma vergonha, é um absurdo, apesar do Ciro também ser alguém bastante agressivo, né, que já até bateu em parlamentar, mas é absurdo que isso aconteça, mas não é surpreendente que isso venha do PT, é uma pena. Antes de seguir, só mais 30 segundos sobre esses vídeos da semana, e se os deputados quiserem trazer mais algum elemento, mais um tempinho para cada um. Deputado Nilton Tato. Eu só quero responder aqui. O PT nunca defendeu de usar arma, nunca defendeu a violência. O PT, quando vota os projetos que chega e também a própria iniciativa do governo para liberar mais arma, o PT vota contra. Ao contrário, Paulo Ganini, do Novo. Eu não vi nenhuma movimentação do Novo, por exemplo, para poder restringir a liberação de armas que foi feita agora no governo Bolsonaro. O PT, pelo contrário, trabalha para menos arma e mais educação, mais livros. Então, o PT não fica propalando um discurso de ódio. Pelo contrário, nós temos firmeza nas nossas convicções, nas nossas ideias. Okay. E isso nós fazemos. Agora, jamais propagamos a violência e fazemos também de forma violenta a política. Deputado Paulo queria falar ali. Sua vez, deputado. Mas é justamente isso. O PT não quer que a população possa se defender porque quer ter o monopólio das armas, porque quem é bandido, como alguns que têm armas já, que sejam elas armas de fogo, ou enxadas e tudo mais, já tem. Não precisa legalizar. Agora, isso, inclusive, é a realidade em vários países. A gente já viu isso em várias ditaduras, que as primeiras coisas que eles fizeram foi justamente restringir a arma da população para ter o monopólio da violência. Então, e a gente viu, não é isso aí que eu falei, não vem da minha cabeça. É só entrar no Google e procurar CUT, MST e o próprio Lula já falando de ir para as ruas com armas para defender governos. Ok, passada essa fase dos vídeos da semana, agora a gente vai para o quadro Mandou Bem, Mandou Mal. Eu lembro aqui algumas manchetes da semana e os deputados reagem com um joinha para Mandou Bem ou um sinal negativo para Mandou Mal. Depois eles terão aí 1 minuto para considerações sobre os acontecimentos. Deputados, então vamos lá. Nossa primeira manchete da semana é a seguinte. Em dia de protestos, Eduardo Leite divulga vídeo. Abrem aspas, nem Lula, nem Bolsonaro, nem terceira via. Fecham aspas. Mandou bem ou mandou mal Eduardo Leite? Vamos começar então com o deputado Ganimi. Por que ele mandou mal? Acho que quando ele fala nem Lula, nem Bolsonaro, nem terceira via, eu não sei o que ele pretende no final. Mas eu não gosto do termo terceira via, até porque terceira via parece uma terceira opção, parece aquilo que fica atrás. Se é esse o sentido, até concordo com ele. Mas eu espero que a gente tenha aí opção, sim, e que a gente tenha opção boa para não ser nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro Gomes. Deputado Nilton Tato também acha que Eduardo Leite mandou mal. Por quê? Mandou mal porque não é assim que se faz a política. Porque ele está fomentando novamente esse mesmo discurso de ódio, de querer falar que, de repente, no Brasil está polarizado. Para quem acompanha a eleição no mundo todo, acaba de acontecer agora na eleição na Alemanha, a diferença foi de 0,5%. Aqui a diferença entre Lula e o segundo colocado, em todas as pesquisas, é gritante. Então, qual que é a polarização que tem aqui? E qual que é? Por isso que ele fala assim, não tem terceira via, como não vai ter terceira via? Vai ter uma via só. Tá? Uma via só que é, inclusive, que vai decidir no primeiro turno, porque é aquilo que é a vontade da maioria do povo brasileiro. E a vontade do povo vai se expressar, entendeu, na própria eleição agora em outubro do ano que vem. Mais uma manchete sobre ainda Pandora Papers. Augusto Aras vai oficiar Paulo Guedes para ter informações. Mandou bem ou mandou mal o Procurador-Geral da República? Deputado Nilton Tato, pode começar.
Que, na verdade, já devia ter feito isso no início do governo. Se a gente tivesse, né, uma Procuradoria-Geral da República que funcionasse e que não tivesse lá a serviço do próprio governo, já teria evitado, inclusive, de você ter, entendeu, um ministro com recursos, né, em offshore de forma ilegal, tá? E assumindo papel importante no governo, que a própria legislação não permite. Então, eu coloco aqui que de forma negativa, porque não fez isso quando devia ter feito, só faz agora porque foi revelado. É a mesma coisa que aconteceu com aquilo, com toda a armação que foi feita em Curitiba com Sérgio Moro. Né? Depois que se revelou, né, toda a armação e a perseguição, aí o judiciário tomou, né, atitude. Então, agora também a Procuradoria também está chegando atrasado, depois que também se revela com esses vazamentos. Deputado Ganimi disse que Aras mandou bem. Por quê, deputado? Sim, eu acho que, por mais que eu acho que não há crime na existência de offshore, mas eu acho que cabe sim ao Procurador-Geral da República querer informação. Se ele deveria ter feito isso antes, eu não vou condená-lo por estar fazendo isso agora. Além disso, também saiu uma informação importante, eu acho que ontem, que mostrava justamente que o Paulo Guedes ele comunicou à Comissão de Ética acho que da Presidência da República, alguma coisa assim, a existência dessa offshore. Então, não vejo nenhum mal e acho que ele faz bem em querer mais informações e ver, inclusive, se houve algum uso indevido da sua função. Próxima manchete, já de olho em 2022. Lula e fusão do PSL com DEM pressionam Bolsonaro a acelerar filiação ao Partido Progressista. Mandou bem ou mandou mal o presidente Bolsonaro? Os dois pensando, o presidente mandou bem ou manda mal ao querer acelerar a filiação dele ao PP? O deputado usa assim, ó, ele não... Não, eu acho que, evidentemente, o Bolsonaro começa a entrar em desespero, na medida que vai diminuindo a sua popularidade, até porque a própria crise econômica vai se aguçando. Ele vem seguindo a orientação do Paulo Guedes, eu diria assim, do próprio sistema financeiro internacional. Eu diria que, inclusive, vem adotando uma política econômica daqueles que deram o golpe na própria presidenta Dilma. Tá? Então, ele é nessa política econômica. Aí, esses também não estão contentes porque ele não avançou com as reformas que ele prometeu. E aí, evidentemente, não consegue resolver o problema da fome, né, o problema da carestia agora, né, da inflação, né, o problema do desemprego, tá? E aí começa a ter toda uma movimentação para buscar alternativa que não seja mais o Bolsonaro. E aí, evidentemente, tem a pressão agora para que ele também se defina logo em algum partido para ver se vai sobrar alguma coisa com ele. Mas eu acredito que todos os bolsonaristas, aqueles que votaram no Bolsonaro, aqueles que mantêm a base do Bolsonaro na pauta econômica em especial, tá? Vão abandonar o barco agora e pode ser que, de repente, vão querer trilhar uma outra candidatura. Mas não vai ter saída, porque o povo já decidiu o que quer, que está voltando aí aquele que foi injustiçado em 2018. Ok, deputado. Deputado Ganimi, decidiu se o presidente mandou bem ou mandou mal ao correr para o PP? Olha, isso, para mim, é irrelevante dentro do meu ponto de vista. Acho que ele tem que saber a estratégia política dele. Acho que ele ficaria tateando, sem saber em qual partido vai estar para o ano que vem. Até um determinado momento, acho que faz sentido ele não tomar decisão e deixar ver o que surge de bom. Mas em algum momento ele tem que tomar essa decisão. Se é agora, se ele quer acelerar, ou se tem que ser em abril do ano que vem, em março do ano que vem, para mim, do meu ponto de vista, isso é relevante. Até porque a gente vai estar em campos de batalha diferentes, buscando eleger uma opção diferente. Então, eu acho que, não sei se ele mandou mal ou bem, ele que tem que saber. Eu não estou participando das estratégias políticas dele. Perfeito. Próxima manchete é a seguinte: Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorvente feminino. Mandou bem ou mandou mal o presidente Bolsonaro?
Deputado Nilton Tato. Muito mal, porque quando a Câmara aprova um projeto que é poder ajudar aqueles que mais precisam, mais pobres, sempre é vetado. Então, vetou esse que ajuda as meninas, né, da periferia, as meninas mais pobres. Vetou por 2 oportunidades também um auxílio emergencial para a agricultura familiar e camponesa, né, que era para produzir alimento, inclusive para enfrentar a carestia dos mais pobres. Então, o Bolsonaro mostrou aqui o quão sádico, entendeu? Adotando uma política, na hora, todo aquilo que foi aprovado para poder mandar incentivo e apoio, né, para o agronegócio, por exemplo, tudo foi aprovado, foi sancionado por ele. O da agricultura familiar foi vetado. Agora, esse aqui que é um escândalo, né? Uma ajuda em especial para as meninas, entendeu? Mais pobres, né? Ele mostrou o quanto que é inumano isso aí, né? Essa atitude. Deputado Ganibe, sua vez. Olha, é um tema controverso, até na nossa base, porque isso é um problema de saúde pública, ninguém tem dúvida, é um problema real, um problema grave. Agora, a questão toda é qual é a melhor forma de fazer isso. Então, assim, o projeto, no nosso entendimento, tinha problemas, mas tinha coisas positivas. Então, eu acho que, no final das contas, até a gente teve gente do Novo que votou a favor, teve gente que foi contrário, mas eu acho que tem um elemento importante numa política como essa, por isso que eu acho que, uma vez que isso foi tratado, discutido e aprovado, o melhor seria, talvez, enfrentar a situação pelo Poder Executivo e conseguir cumprir com a política pública que foi estabelecida pelo Congresso Nacional. Nem sempre é bom, tá? Eu concordo com muitos vetos do presidente. Acho que esse, particularmente, na minha opinião, não falo nem em nome de todos do Novo, acho que ele poderia ter sancionado, talvez, vetando alguns trechos e não quase que o projeto todo. Nossa última manchete, então. Alcolumbre diz que turbulências políticas impedem sabatina de André Mendonça ao STF. Mandou bem ou mandou mal o presidente da CCJ do Senado? Deputado Tato? Eu acho que mandou mal, porque, independentemente do debate político, né, ou da crise, por exemplo, que você tem do ponto de vista de rumo do país em determinados momentos, na política você vai ter um debate mais aguçado ou menos aguçado a todo momento, tá? Porque nós estamos debatendo ideias para o país. E não há razão, nesse momento, de você deixar, por exemplo, uma instituição incompleta, podemos dizer assim, né? O STF precisa ter os 11 ministros lá para funcionar, para que aquela instituição funcione com normalidade. Então, não há razão para não fazer a oitiva, enfim, fazer o debate e tomar uma decisão na Comissão de Justiça do Senado. Deputado Paulo, por que mandou mal? Olha, desde do final do século XIX, não tem um ministro do STF que ele é rejeitado pelo Senado na sabatina. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que essa sabatina, da forma como ela é feita hoje, inclusive eu acompanhei em loco a sabatina do Nunes Marques, é fake. E não deveria ser. Então, eu acho que seria até muito educativo, caso não haja realmente momento político, que coloque para votar, e eu concordo com o deputado Nilton, que não pode ficar tanto tempo assim sem um ministro. São 10 hoje, tem decisões que podem ser revistas por conta disso. Então, bota para votar. Se ele não tem apoio, que ele seja rejeitado, e se tiver apoio, que seja aprovado, mas não que fique nesse imbróglio, até porque eu acho que isso tira a credibilidade da sabatina. Agora, para fechar nosso programa de hoje, eu vou propor uma nova dinâmica aos convidados, se chama Funcionário da Semana, que eu pergunto a eles quem, na avaliação dos dois, mandou bem na cena política nos últimos dias. Eles têm 30 segundos para lembrar o trabalho de quem escolherem. Começamos então com o deputado Paulo Ganibe. Deputado, quem que é o funcionário da semana e por quê? Olha, eu vou reconhecer aqui o governador de Minas, João Belzeno, que além de fazer um baita trabalho, ele tem tido resultados incríveis na sua gestão, desde o início do mandato até aqui, mas com resultados importantíssimos nos últimos dias, com o leilão que trouxe milhões
de reais para Minas Gerais, com acordo da Vale, com redução do número de criminalidade, melhoria nos números de educação. Foi quem mais gerou emprego e renda no Brasil nos últimos meses. Então, é muita coisa positiva e está aparecendo aí com 50 e tantos % de intenção de votos para 2022. Ok. E agora, deputado Tato, sua vez de promover alguém. Eu quero fazer, na verdade, uma referência ao senador Fabiano Contarato, tá? Não é do ponto de vista da gestão, mas do ponto de vista da postura. Quando ele fez aquele belo discurso, ainda, se não me engano, acho que quinta ou sexta-feira passada, na CPI da Covid, né, onde ele fez a revelação, né, que todos já sabíamos, tá, da sua orientação sexual, onde ele fez uma bela fala reveladora para poder enfrentar um dos problemas sérios que nós temos na sociedade brasileira, que é o preconceito com relação à população LGBTQIA+, tá? E mostrando que nós precisamos superar. E isso é fundamental se a gente quer melhorar, inclusive, na política e superar o ódio que impera hoje em muitos debates na política. Então, por isso, eu gostaria de promovê-la, tá? Que isso ajuda para o debate da política em todos os aspectos, em todos os outros temas. Perfeito, deputado. Debatedores, agora eu peço que cada um faça suas considerações finais, 30 segundos, rapidinho, fiquem à vontade. Deputado Paulo Ganimi pode começar. Bom, eu acho que a gente está se aproximando aí do ano eleitoral, falta menos de um ano para as eleições, e o Brasil pede calma, pede menos polarização, menos trabalho por interesses pessoais e mais trabalho a favor do povo brasileiro. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente identifique isso nas pessoas, nas lideranças e na política. Nós, como políticos, temos a responsabilidade de trabalhar pelo brasileiro e a população tem que ter também o discernimento de entender quem trabalha pelo brasileiro a favor de todos, não a favor de só um grupo político, como é o que a gente vem vendo nos últimos anos. Ok, obrigado, deputado. Agora é a vez de Newton Tato. Eu quero dar essa mensagem final aqui. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando desse debate, que é novo, né, dessa forma, né, para agradecer de estar junto aqui com o deputado Paulo Ganimi, mas também dizer que nós precisamos superar, sim, esse ódio, as fake news, né, esse debate que foi fomentado muito no processo de golpe para cima da presidenta Dilma, que foi vítima desse processo, o próprio presidente Lula foi vítima desse processo, o PT foi, e acho que a inspiração do presidente Lula, que está viajando o país, dialogando com todo mundo, não só com apoiadores, aonde vai, observe por onde ele caminha e vai ver que ele dialoga com todas as forças políticas. E o Brasil está precisando de gente assim, que saiba conversar, que é na política que a gente vai sair dessa crise. Perfeito. Deputado Newton Tato, do PT, Paulo Ganimi, do Novo, muito obrigado pela presença no nosso quadro, pelo debate. Voltem sempre ao Poder 360. Este foi mais um Poder Reage. Inscreva-se no nosso canal para receber as notificações. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.